Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vem fazer a partilha da live desta quinta-feira, dia 27/3. O que eu entendi, né, do ad intra de Deus. Ele trouxe para fora, né, no seu hábito eterno, para o bem do homem. Criou-nos, criou o homem, e mas antes, né, toda a criação, ou seja, o jardim, o local para instalar ali o homem, né, a casa, toda a criação. E não com o que tinha de pior, né, claro que não, mas o melhor. Né? Então Deus nos acasa e queria, né, quer que seja a criatura, essa casa de Deus, né, essa morada de Deus na criatura. E de igual forma o homem não a dar o resto para ele. Quando eu tiver tempo, se eu tiver tempo, aí eu me dedico, me ocupo dele. Né? Do contrário, deixa eu quieto aqui, né? Com as minhas coisas. Não, mas é para ser para ele e a partir dele, né? E dar a ele o todo e o melhor possível, né? O 100%, como foi falado. Dentro da minha realidade, da minha condição. Mas assim, por mais simples que seja tal ato, né? A reta intenção de ser somente para ele, por ele, com ele, assim, sendo muda uma, toda uma realidade, né? Não me contento com o menos, mas com o todo. A cada dia levantar e com ele, né, o que vamos fazer juntos. Né, o que vamos fazer juntos hoje, né, para conhecer as suas verdades, para torná-la conhecida, para viver ela na prática. O estar nesse vazio, nesse oco, não se olhando, mas tendo os olhos fixos nele, né, a tudo receber das mãos dele, a tudo buscar nele, a tudo reconhecer que é ele, né, tanto as coisas boas quanto as não tão boas, né, e ser a glória para ele, né, a correspondência de amor nas coisas boas, mas também nas não tão boas, né, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né, e ser essa coparticipação, né, da criatura, ao ponto de ficar claro que não está aqui pelas coisas que recebe ou que pretende receber, mas sim para se dar a ele, para ser esse local de descanso para ele, né, sem interesse algum. A gente procurar, né, como disse, pagar o preço para receber as bênçãos e graças de Deus. O dever de justiça que traz as situações da nossa vida, né, para que vivemos, ela traz situações que vivemos para que por meio delas venha o conhecimento. É só nessa questão, né, de se doar, de se gastar, de consumir, né, de sofrer alguma situação não tão boa, para termos a experiência, né, vivida na pele, para a gente fazer como se diz, o devido raciocínio, ter a luz, né, clara, né, tudo é luz, como no trecho que irradiava luz do corpo humano de Jesus, né, que essas luzes vinham de suas chagas, né, ele não precisava, mas ele quis, né, para que nós também não nos poupemos, né, não nos, poupar a si mesmo, né. A criatura ela quer se poupar, ela não quer sacrifício, ela não quer dor, ela fuja da dor e busca o prazer. Só que o que encontra no prazer, né, é o contrário do que encontramos na dor, né. A luz, o entrar dentro, né, no interior da cruz, os frutos que de lá provém, né, o conhecimento, o para quê.
como dizem, né, ir no ad intra de Deus, né, conhecer a fundo. E isso que não só, é de Deus isso aqui, não, é para todos nós, ele quer se dar a nós, né, ele está se dando a nós no livro do céu, né, se consumiu, se consumindo, né, para que a criatura o conheça. E não só conhecer, mas fazer vida junto, né. De lá saímos e para lá temos de voltar. E já em vida estamos tendo essa graça, né, de voltar, de estar nele, de ser encontrado nele, com toda a propriedade, né, com todo o conhecimento. Portanto, não deve se ter limites, né, para se entregar a isso, né, pois é um tesouro que não há no mundo, não há em lugar algum. É ter essa posse de Deus, é ser encontrado nele, com ele, né, como dizia no evangelho do domingo, né, tudo que é meu é seu. E de fato, né, tudo que ele tem, ele quer nos dar, né, anseia que tenhamos, né, esse conhecimento e se torne vida em nós. Mas para isso, é essa questão, né, o pagar o preço, o despojar-se, o desapegar, né, o ter como prioridade essa vida divina, como prioridade e centro da nossa vida. Como dizia na live de duplas ontem, né? É, como esse raio, né? A roda de uma bicicleta, né? Precisa estar todo alinhado para que corra livremente. Né? Assim, ouvindo, lembrava também do sol e seus raios, né? E o raio solar que toca a terra e produz os seus frutos, né? A maduração das frutas, né? O doce, né? O desabrochar da flor, né? E tudo mais, né? Todo o seu ofício. Esse raio só assim o pode fazer, porque continua, né? Está continuamente ligado ao Sol. Ele sai lá do seu centro e toca a Terra, igualmente, né? Não se desvia no caminho, né? Não se desvia no caminho, não se separa do Sol, porque até separando-se do Sol, o que chegará aqui, né? Se não trevas, né? Somente trevas, escuridão. Então, o mesmo ele quer de nós, né? Que fiquemos continuamente unidos a Ele, e como pertença dele, e ele pertence a nós, né, com uma absoluta consciência disso, né, e em prol disso, né, se gastar, se consumir, como Jesus o fez, né, em correspondência ao Pai e pela salvação das almas, né, a fim de que os ignorantes o encontrem, né, a fim de que ao menos a sua misericórdia possa os envolver, né, mas que chama e pede a todos, né, esse lugar, eis que estou à porta e bato. Né? Ele quer se dar, ele quer entrar, ele quer fazer vida, mas precisa encontrar a criatura bem disposta, né? A disposição da criatura em romper, né, com seus véus de vontade humana, né, com seus apegos humanos e dar livre acesso a ele, né, a fim de que ele entre, né, se assente e coma, né, a mesa com a criatura, né? Essa intimidade com a alma. É como diz do trecho ontem, né, desse pão que ele quer, né, receber da criatura, esse pão que damos a ele, esse alimento, né, a humilhação, a paciência, a perseverança, o posicionamento, né, posicionamento diante do propósito que é dele, né, e dele, né, não dele, mas que ele nos chama a participar, né, a sermos coparticipantes, né, e isso é muito grande, coparticipantes no seu plano de criação, redenção e santificação, né, a sermos por graça o que ele é por natureza. Tá? Então ele não olha a miséria da criatura, né? Porque é ela infinitamente pequena, é ela, né? A necessidade dela se colocar nesse nada para ser pleno dele,
o nada que vem, o tudo que vem ao nada, a fim de elevar esse nada ao tudo que é ele, né. Então, tomarmos, né, consciência e propriedade, né, de tudo isso. Tomar para nós aquilo que é dele, que ele muito mais que nós anseia em nos dar, em se dar a nós, né, como já assim o fez, né. Só encontra ainda suspenso, tem até atos que encontra-se ainda suspenso, porque a criatura ainda não alcançou, não tocou, né. Então é de suma importância esse esvaziamento, né, esse estar vazio de si mesmo, para ser cheio dele, né, para corresponder a ele. É reconhecer que tudo é ele, né, tudo é Deus. Saímos para fazer qualquer coisa, sem ele acontece tanta coisa, né, tanta frustrações, tantas situações, né. Igual um exemplo, ontem mesmo no meu trabalho a pessoa, né, estava embalando lá uns biscoitinhos e no fim das contas deu a quantidade, né, certinha para encher o último pacotinho de biscoito, né. E aí a pessoa sempre tende a dizer, né, a criatura sempre tende a dizer: "Nossa, olha, nunca mais acontece isso, olha, deu certinho". Mas nunca intitular a Deus, né. Tem uma outra situação que foi essa mesma coisa, né, com outro motivo, eu ainda dizia para a pessoa: "Não, não é nunca é sorte, né, é Deus. É Deus quem trabalha com a criatura", né. E estas situações são manifestações do amor de Deus, da presença dele, a perfeição que ele contém, né, que ele é, tá. Então vai pesar alguma coisa, dar a medida certinha, né, vai fazer qualquer coisa, encaixa tudo direitinho. Aí a pessoa intitula, né, como sorte, ou mesmo, né, toma para si: "Não, é que eu sou bom demais no meu trabalho, eu sou bom demais no que eu faço. Por isso, né, aqui eu fui cortar aqui e dei uma quantidade certinha", né. Não rouba, né, os méritos de Deus, né, não reconhece que é Deus, coloca sobre si, né. Muitos ainda mais ignorantes, né: "Deus não tem nada com isso", né, "Você que é fanático", né, e assim por diante. Mas é Ele em nós, é Ele o ar que respiramos, é Ele o nosso agir, tudo é Ele. E se a criatura tem um desvio, né, Ele na sua vontade permissiva e no livre-arbítrio que nos deu, assim deixa acontecer. Mas até desse mal, Ele só o permite, porque dali Ele pode tirar um fruto, né, dali Ele pode tirar uma experiência de conversão da parte da criatura ou mesmo de outros que presenciam a situação, né, a condição em que ela se encontra, não querendo jamais se ver na mesma situação, né, ainda aqui com os olhos humanos, né, vendo a tragédia que foi, a tragédia que tem se dado, né, e assim a gente promover a glória de Deus, né, promover a glória dele na nossa vida, né, a nossa adesão a ele, né, o tudo entregar a ele, né, os acontecimentos da nossa vida, né, que tanto as coisas boas ou não tão boas não têm uma outra finalidade, né, a não ser, embelezar a alma, né, a divinizar, né, a santificar, né, a salvar, a trazer para mais perto dele, né, e mais, né, para a intimidade dele, né, a ser um com ele. Como disse, sermos por graça o que Deus é por natureza. Então a perturbação na alma é quando ela volta os seus pensamentos para si mesma, né, e aí se deparando com o nada que é, a miséria que é, e que dali só sai pecado, só sai desordem, né, é incapaz de amar a Deus, de corresponder a Deus, e aí se vê perdida, transtornada, né, toda desequilibrada, né, mergulhada, né, nessas densas trevas de vontade humana, do querer humano, né, e à medida que trilha esse caminho, né, que vai se fiando por esse caminho,
vai contraindo sobre si, né, tantas situações que, como disse, situações estas que são chamamentos, né, de Deus, né, a voltar os olhos para Ele, a permanecer fixo nele, a não se separar jamais, como Ele disse, né, não saias jamais do meu divino querer, né, para não se dar com a criatura, o que narrei ainda há pouco, né, se fosse assim possível, o raio do sol se desprender, né, do sol, se separar do sol, né, quantas trevas a terra seria inundada, né, porque não surgiriam deles é o efeito, né, o ofício do sol, que se serve, né, dos raios para transmitir, né, para tocar a terra e produzir aí os seus benéficos efeitos, né. De igual forma a criatura, a unir-se a Deus, produzir os efeitos queridos de Deus, né, os seus frutos, frutos de um amor divino, de uma vida divina, né, a transbordar fora, né, esse transbordamento, de modo a iluminar, a reconduzir, né, a outros, né, que se dará de uma forma simples, né, desse esvaziamento, desse abandonar-se nele, essa confiança plena nele, né, e todas as situações, né, vinda sobre a vida dela ser, né, esse, esses raios de luz, né, de amor, de conhecimento, de bondade, de sabedoria, né, e não se olhar, é não ficar se olhando, mas ver a vontade de Deus, o propósito de Deus, né, a consciência desse nada e não tomar, né, como nosso as coisas, né, tanto as coisas boas, mas também das não boas, né, que a pessoa, que foi falado, né, em outro momento, dos estados de ânimo, a pessoa está numa determinada situação e, né, porque eu tô assim, assado e tal, mas não vê, né, não, não fixa o olhar em Deus e vê tal situação como uma coparticipação querida de Deus na vida divina dele, né? Se somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, participamos, né, das suas alegrias, mas também de suas amarguras. Isso continuamente se dava a Luísa, né? Jesus vinha e derramava nela, né, as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores. De igual forma se dá com cada criatura, né? E à medida que vai se tendo essa consciência, esse conhecimento, né, não toma mais para si, mas oferta tudo, né, como reparação por aqueles outros que não querem, que rejeitam, né, que, que não, né, não reconhece, não se vê junto, né, nesse sentido, nessa proporção. Se vê junto quando é bênção, né, quando é graça, mas quando se trata de dar o sangue, de pagar o preço, né, aí rejeita, né, aí tá repreendido, tá isso, tá aquilo, né, quer que tira, mas façamos, né, companhia, sejamos companhia íntima dele, não só na glória, mas também na cruz, né, na paixão. Né? Ah, porque tal pessoa, né, me tratou dessa forma e tal. Até um exemplo, né, uma pessoa no meu trabalho, né, com muito brincalhona e às vezes com brincadeiras de mau gosto, né, me colocou um apelido, né, de cabelo duro e fica, né, com tudo aquilo, e eu não ligo, né, eu não tô nem aí, eu não me preocupo com isso. Mas é o que eu estava dizendo, eu tenho que exortá-la porque em zelo a alma dela, né, de uma forma, né, venial, não deixa de ser um pecado, uma ofensa, né, que igual, como eu estou dizendo, a mim não me ofende, mas diante de uma outra pessoa, né, ficaria sim muito ofendida, ficaria, né, daria até uma confusão. Então, né, exortá-la por amor a Deus, para a salvação da alma dela,
né, porque é o que eu disse a ela, né, se não se guarda, se não se priva em coisas pequenas, se não mortifica-se em coisas pequenas, né, nas grandes piorou, né. Então o que começa tudo começa, né, de coisas pequenas, né. Quem não vigia nas pequenas coisas, Deus não o ajudará nas grandes, né, como diz também, né, se é fiel no pouco, ele lhe confiará mais. Agora se é desleixado para com as pequenas coisas, nunca crescerá para as grandes, né. Então é como eu disse, em direção a mim eu não ligo, mas em direção a Deus eu preciso, né, exortar essa alma. E aí se ela, né, adere e aceita, e assim se corrige, bem, se não, né, e fica aos cuidados de Deus, abandonado a Deus, né, entregue a Ele. Mas a verdade precisa ser dita, precisa ser anunciada. E na liberdade de cada um, venham a aderir a ela. Mas a ninguém está escondida, oculta essa verdade. Verdade esta que é igual para todos, né? Tem o mesmo peso e medida para todos. E um outro ponto, né, sobre a estima própria, né? No meu trabalho mesmo, como foi dado o exemplo, continuando aqui do meu trabalho, alguém vem e me elogia demais, né? Ah, você é muito bom, é isso, é aquilo, né? E eu não coloco, né, nas mãos de Deus isso, né? Eu tomo para mim e me encho, né? Encho o meu ego, né? Nossa, eu sou bom mesmo, né? Eu sou muito bom, eu fui atrás, eu fiz cursos, eu tenho experiência, né? Eu nada, tudo é Deus. Né? Se eu tenho o dom que tenho, Deus é quem me deu. E de mim que é servir, né? Para estar a serviço de meus irmãos. Né? Até como eu dizia ainda há pouco tempo atrás. Né? Em ser muito grato a Deus pelo o dom que me deu. Né? Para estar, né, à disposição, para estar a serviço, né? Para estar o meu serviço, que é de Deus, ao alcance de todos, né, ao alcance dos mais simples, né, a uma atitude, a um ato sem distinção, né, porque tem coisas que, isso aqui é destinado só a tal classe de pessoas, né. Então, estes outros mais pobres que não têm condição de pagar, então estes ficam privados deste bem, desse gosto. E louvado seja Deus com o dom que Ele exerce através de mim e em mim, todos têm alcance, né, está acessível a todos. Assim como Ele é acessível a todos, basta querer, basta querer e se abrir a Ele, né? É reconhecermos que tudo é Ele, em nós e através de nós, tanto as coisas boas quanto as não tão boas. Porque mesmo nessa situação, se eu encho o meu ego e passo até a pisar nas pessoas, porque, né, não, vocês não têm acesso, não têm, né, esse meu trabalho, esse dom que Deus me deu é para aqueles outros lá que podem pagar, né, né, imagina que coisa horrível, né, que soberba, terrível, né, de colocar-se melhor do que o outro, de dedicar-se a uma certa classe de pessoas. Nossa, é dever de justiça mesmo que caia as cruzes de desapontamento, né, que aconteça, que Deus permita que aconteça algo, né, catastrófico, né, que nem aquela pessoa, né, que perde tudo, que perde a carreira, que, né, algo para desinflar, né, o ego dela, para chamar ela ao posto original dela, né, a fim de que a alma não se perca, né, percamos tudo nessa vida, né, menos a Deus, né, menos esse ser encontrado com Ele, né, e da parte da criatura se empenhar, né, trabalhar, posicionar-se, né, nessa humildade, nesse despojamento, né, nessas vestes de luz, né, para o
poder estar, né, presente no banquete. Né, como dizia a Michelle, se lá no trabalho dela ela precisa estar muito bem arrumada, né, sempre muito bem apresentável, para que no caso de alguma reunião importante ela já esteja, né, bem disposta, preparada, né, devidamente trajada, quanto mais, né, na nossa lida com Deus, né, tanto mais na nossa disposição, no nosso posicionamento com Ele, né, a ter como tudo sendo dele, né, estarmos vazios, né, vazios do amor para ser totalmente transbordante dele, né, vazios do amor próprio para sermos cheios e transbordantes do amor dele, a ele. E por ele eu levo aos outros, né, tal verdade, tal amor. Né, como foi dito da participação, da partilha, né, na live e tudo mais. O outro fez e eu não sei tanto quanto o outro, mas Deus quer, essa coparticipação, tanto do que já está avançado, né, que já tem todo uma boa parte do conhecimento, né, porque todo conhecimento vamos gastar aí a eternidade para ter, né, mas isso também não significa que então, então eu me contento com esse pouco e vou ficar por aqui mesmo, porque esse restante aí é muito, né, então até aqui para mim tá bom. Não, é irmos adiante, né, é crescer continuamente, né, ele quer o meu tudo, a minha parte, por mais pouca que seja. É como a viúva lá de Serepta, né, que jogou 2 moedas no cofre, né, lá do templo. E o outro, o rico, colocou uma boa parte. E até Jesus ainda vendo, ainda pergunta, né, quem foi justificado, né? Ela, o rico. Ela deu tudo, era o tudo que ela tinha, as 2 moedas. E o rico dava do que sobrava, né? Cheio de si, cheio de amor próprio, cheio de seu eu, né? Aquilo que lhe restava, né? Que não ia fazer falta nenhuma para ele, é o que ele, né, depositava. Né? Então, é a forma que temos de viver aqui na Divina Vontade, né? É o tudo. São as 2 moedas que tem. Dê, então, essas 2 moedas. E não a enterre, né? Não a enterre. Ah, eu não vou falar nada não, porque não tenho nada a acrescentar, não sei nem o que dizer, né? Como foi falado outro dia, né? Ah, bom que tá acabando a live mesmo, porque eu não preciso nem falar e tal. E tantas outras justificativas, né? Que é o enterrar as moedas, né? Lá a passagem dos talentos. Né, 2 moedas, pois bem, né, traga as suas 2 moedas. Né, investindo, ela vem a render, né, como foi dito lá, 7, 10, 20, tantas vezes mais. Mas ela enterrada, de nada vai servir. Né, e é uma desonra. Né, que lá já no Evangelho já fala. Né, tanto mais aqui na Divina Vontade, em que está tudo à disposição. Né, todo o conhecimento está sendo dado. E a pessoa continua presa em si mesma. Né, com vergonha, com sei lá, sabe-se lá o que, e não abre a boca. Né, como já foi dito, né, Jesus Cristo é a palavra que tem que ser dita, né, que quer ser dita, que quer fazer vida em nós. Nós temos a boca, né, a língua, a voz, né, o linguajar todo, é darmos vida a essa palavra em nós, a transmitir ao outro, né, e acima de tudo dar a Deus a satisfação, né, a correspondência do seu amor, né, e as experiências que cada um tem é única, né, é pessoal, é cada uma vida que ele faz com cada uma criatura, né. Todos nós somos chamados a adentrar e viver a vida dele, mas ele abraça a todos nós individualmente, né, é um Jesus para cada um. Então eu preciso corresponder ao meu Jesus, assim como cada um precisa corresponder ao teu, mas que é um único, né, como as partículas da Eucaristia.
De igual forma, ele se desfaz para ser um a cada um de nós. Portanto, é de suma importância a minha correspondência para com ele, né? A correspondência de cada um. E isso em seu todo, e não no seu mínimo, né? No seu que te sobra. Né? Ele espera de cada criatura essa correspondência, né? Essa abertura, para ele vir e poder reinar, né? Estabelecer o seu reino, né? Nessa alma, né? Desenvolver a sua vida divina. Então é importantíssimo, que façamos sim uma corrida em prol de que essa vida, esse reino seja instalado e em seu, né, instalado e triunfando em nós, né? E a Ele, né, todo bem, toda a glória. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat.